paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Eu sou Bárbara Nunes e venho trazer o nosso devocional do dia, do nosso capítulo do dia. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 24. O capítulo começa dizendo que não tenha inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Nós lembramos, quando nós lemos esta passagem, também do que está em Salmo 37:1, que diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. E vai dizer que, pois eles ceifarão como a erva e murcharão como a verdura. Esse é o destino daqueles malfeitores, daqueles que praticam iniquidade. E nós não devemos andar com essas pessoas se não quisermos ter o mesmo fim. Vai dizer no versículo 2 do nosso capítulo: porque o seu coração medita rapina e os seus lábios falam malícia. Homens malignos, eles estão sempre maquinando o mal, estão sempre vendo uma forma de se manter no poder, custe o que custar. Eles estão fazendo de tudo para estar naquela posição, aquela posição que não foi Deus que os colocou. Por isso, há um medo contínuo de perder esta posição, porque tudo que nós conseguimos fora da vontade do Senhor são coisas momentâneas, são coisas passíveis de perda. As coisas de Deus, concedidas por Deus, são coisas duradouras, mas aquelas concedidas por homem têm uma tendência a cair, têm prazo de validade. Versículo 3 diz que com sabedoria se edifica a casa e com entendimento ela se estabelece. A sabedoria que menciona aqui, ela está dizendo sobre a sabedoria adquirida pela palavra de Deus. Esta é a verdadeira sabedoria. E diz também que pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. O homem sábio é aquele que tem uma vida pautada na palavra do Senhor. Então, a vida da pessoa é uma vida que está de acordo com o que está escrito, pelo menos ela busca agir assim. E este é caracterizado um homem sábio, e ele é forte, porque o conhecimento consolida, o conhecimento é ali a liga, é ali o sustento, é o cimento, é a estrutura para a sua força. Porque muitas vezes nós nos deparamos com circunstâncias das mais variadas, seja de forma espiritual, emocional, familiar, sentimental, financeira, seja qual for a circunstância, seja qual for a modalidade dela. E conhecer a palavra nos torna forte no dia mau. Ter a palavra em nossos corações nos faz fortes no dia da angústia. O versículo 10 vai dizer: se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. E aqui o Senhor está te dizendo que o que te faz forte é o quanto de palavra você tem dentro de si, porque no dia da tua angústia é que você vai saber se você realmente é forte ou fraco, se você tem estrutura ou não, se você adquiriu o conhecimento da palavra, porque a palavra ela sustenta a gente. O Espírito Santo vai nos lembrando no momento de dificuldade da palavra dele, e isso nos faz forte. Então aqui no dia da angústia que é medida a sua força.
E o versículo 11 vai dizer: se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte, aos que estão sendo levados para a matança. Se disseres, eis que não o sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a tua obra? Aqui está dizendo que nós muitas vezes nós estamos vendo pessoas ir ao matadouro, sendo levadas para a morte. E aqui eu me refiro à morte espiritual. Nós que somos cristãos, que conhecemos a verdade, que nós sabemos que só há uma forma de ser salvo, que é por meio da fé, na fé em Cristo Jesus, que Deus ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Se nós cremos, se a pessoa crê nesta verdade, confessar com a boca e crer com o coração, ela está salva. E nós, detentores desta palavra, detentores de vida, nós que somos fontes de vida, nós que temos o poder de livrar as pessoas da morte com esta palavra de salvação. E muitas vezes nós estamos sendo covardes em não propagar a vida eterna na vida de outras pessoas. Pessoas estão sendo levadas à morte e você não está fazendo nada. Pessoas da sua família e você não está fazendo nada. Você detém de vida. Você está com um presente em tuas mãos, o maior presente que alguém pode receber nesta vida. Porque esta vida nós temos a oportunidade de ser salvo, de reinar com Cristo, de ter galardão. É somente nesta vida e somente nesta vida que nós podemos fazer algo pelo outro, algo que vai gerar um reflexo na eternidade, uma consequência na eternidade para esta pessoa. Então não seja covarde em não livrar as pessoas que você conhece, que você tem convívio no trabalho, convívio familiar, convívio em tantos lugares. O Espírito já te mostrou que esta pessoa não foi salva ainda. Então fale da salvação para ela. Fale de Jesus, que Jesus veio, que Jesus se fez carne, que Deus enviou o seu Filho amado, seu único Filho, para morrer, para pagar o preço do pecado e para nos dar a vida eterna. Fale da verdade para esta pessoa. Ah, mas eu não sei como dizer isso. Abra lá a sua Bíblia em Romanos 10, 9 e você leia esta verdade. É muito simples. É muito simples quando você vai demonstrar para a pessoa como ela pode ser salva. Romanos 10, versículo 9 vai dizer a saber: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Não perca esta oportunidade de dar a vida eterna, de ser instrumento para o acesso da pessoa à vida eterna. Porque no dia do juízo nós seremos cobrados também pelo que nós não fizemos, pelas pessoas que nós não geramos a salvação dentro delas. E tem um filme que chama O Resgate do Soldado Ryan. E nesse filme, no momento ali final da guerra, havia um rapaz do exército, ali companheiro daqueles que estavam indo ao resgate de Ryan, que estavam ali fazendo a proteção dele, e um deles não sabia manusear armas, não queria atirar, porém ele
acabou vendo seus amigos, né, morrendo, e ele com muita munição não conseguia nem entregar essa munição àqueles amigos. Então ele viu a morte de muitos pela covardia dele. Ele estava ali com um propósito. E muitas vezes nós podemos olhar para aquele homem e chamá-lo de covarde, né? Ele se tremia, ele chegava próximo, mas não conseguia entregar, né? E aí vinha o inimigo e acabava matando aqueles amigos de forma assim brutal, até mesmo diante dos olhos dele. E até mesmo o inimigo, vendo a covardia dele, não tirou a vida dele, porque de nada ele tinha proveito. Então que nós não sejamos esse tipo de pessoa covarde, com medo de falar de Jesus, da salvação, de gerar a salvação nas pessoas. E no versículo 15 em diante vai dizer para não amar cilada contra a habitação do justo. E porque o justo 7 vezes cairá e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. O justo, ele tem com que se levantar, porque Deus o levanta. E vai dizer algo também no versículo 17 e 18, que quando o teu inimigo cair, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Porque quando nós nos alegramos com a queda do ímpio, a queda dos nossos inimigos, o Senhor está dizendo que, vendo Deus a sua reação, Ele pode desviar a ira dele sobre aquele que deveria ser castigado. E no versículo 19 diz para não, mais uma vez, não nos indignarmos por causa dos malfeitores, nem ter inveja dos ímpios, porque o homem maligno não terá galardão e a lâmpada dos ímpios se apagará. Quando fala a lâmpada se apagará, muitos procurarão, não encontrarão aquela pessoa, nem a descendência. Isso é muito triste, né? Você ter sacrificado uma vida aqui, como dizem Eclesiastes, correr atrás do vento, para nada, porque não restou nada, nem para contar história. Passa geração e outra, e tudo que aquela pessoa fez, né, mediante sede de poder, foi esquecido. Então de nada teve proveito a vida dessa pessoa, o sacrifício, nem o suor, nem as maldades que ela fez, de nada se aproveitaram. No versículo 21 diz: teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. O livro de Provérbios não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa ler. É para pessoas que estão buscando uma maturidade, que estão buscando ser melhores, ser aprimoradas, se parecer com Cristo. E quando fala a palavra mudança, refere-se à anarquia. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 10, diz: mas principalmente aqueles que, segundo a carne, andam em concupiscência de imundície e desprezam as autoridades, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Então, não receando blasfemar das dignidades. São pessoas aqui, está se referindo à concupiscência de imundícia, que desprezam as autoridades. Autoridades são todas aquelas líderes colocados acima de nós, que estão ali para direcionar em algo, seja espiritual, seja de cunho secular, no trabalho, mas são autoridades. E as pessoas, muitos têm dificuldades em respeitar, né? Deus coloca autoridades sobre a vida das pessoas como uma forma de condução e muitas vezes até como um juízo. E nos cabe
respeitar qualquer tipo de autoridade, seja ela boa ou ruim, porque em tudo nós devemos fazer como para o Senhor. E é Ele quem nos ajuda, Ele quem nos justifica, Ele quem nos tira da prova, Ele que move os lugares onde nós estamos, mas em tudo nós devemos ter respeito às autoridades. E aqui no versículo 22 vai dizer: porque de repente se levantará a sua destruição e ruína de ambos. Está dizendo o que acontece contra aqueles que se levantam contra a autoridade. Então que sejamos fiéis, sendo bom, sendo ruim, que nós em tudo façamos tudo como para o Senhor, como está em Colossenses 3:23. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz.